investidores e empreendedores. Começamos mais um Investe que Cresce e hoje eu vim visitar a empresa do empreendedor Rodrigo Monteles, a Super Estágios aqui na Jerônimo de Albuquerque, e ele vai contar pra gente como começou toda essa história. Primeiro, bom dia. Bom dia, Keno. Rodrigo Monteles, seja muito bem-vindo. Obrigado, Keno. Satisfação estar aqui batendo esse papo contigo. Vamos conversar aí um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre o nosso negócio aqui, como a gente ajuda aí os estudantes e empresas a alcançarem bons resultados. Empresas e estudantes, esse link, essa formação. Mas antes disso, a gente vai contar um pouco da história do Rodrigo Monteles, como ele teve esse estalo, esse start para começar a empreender no mundo dos negócios. Rodrigo, te apresenta para o pessoal te conhecer aí no mundão do empreendedorismo. Bom, pessoal, prazer então, sou Rodrigo Monteles, tenho 42 anos, sou formado em comunicação social e jornalismo, então assim, já adianta aí que foi uma jornada diferente até chegar ao mundo do empreendedorismo, né? Então, sempre trabalhei após formado dentro da minha área de formação, então atuei com veículos de comunicação, né, em jornais impressos, em rádio. Depois de um certo tempo, entendi que a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação remuneraria um pouquinho melhor, né, a minha profissão. Então, comecei a trabalhar com comunicação corporativa, trabalhei na usina hidrelétrica de Estreito, na equipe de comunicação de lá. Depois retornei para São Luís, né, atuei também na empresa maranhense de administração portuária, lá no Porto do Itaqui. E depois tive uma oportunidade de atuar junto à Vale, né, mineradora, que vocês conhecem, durante em torno de 7 anos. Certo, então o período da tua formação até o teu trabalho, o início do empreendedorismo foi o quê? Foi um trajeto de uma década, não? Em torno de 13 anos. 13 anos. 13 anos aí atuando dentro da minha área de formação, né? Certo. Com comunicação. Uhum. E sempre tive uma vontade, acho que todo brasileiro médio tem uma vontade de empreender, né? De ter um negócio próprio, enfim, isso é uma vontade que muita gente tem e muitas vezes não sabe por onde começar. E o medão que dá, né? Exatamente. Por onde eu começo, qual será o tamanho desse investimento, aonde eu vou atuar. Aí tu pensaste na Super Estágios, por quê? Por que essa franquia, uma franquia, né, Super Estágios? Exatamente. Comunica pro pessoal, como é que funciona a Super Estágios? Tu tocou antes num ponto muito de questionamento, né, pessoal, de fato, como você está estabilizado, digamos assim, profissionalmente. Então eu trabalhava numa multinacional, numa empresa boa. Uma carreira de mais de uma década. Exatamente. Carteira assinada. Um salário bacana, bons benefícios. Então isso tudo te prende um pouquinho para você empreender. Tomada de decisão, você né? pensa muito, né? Mas aquela vontade foi crescendo, né? E aí só que eu sabia que eu não queria empreender dentro da minha área de atuação. Eu queria mudar de áreas, queria testar e tentar coisas diferentes da minha área. Eu via que a agência de publicidade, que era o principal, né, atividade na época, né, para atuação no mercado empresarial, demandava muito esforço, muito tempo, muita dedicação, como qualquer outro negócio, mas também assim exigia muita hora extra, muito final de semana, isso era um aspecto que eu queria buscar para mim, assim, qualidade de vida, uma coisa que eu pudesse investir, ter um bom retorno financeiro, mas ver propósito naquilo que eu estava fazendo e que me exigisse muito durante o meu período durante a semana. Claro, isso chega a ser uma ilusão, porque você sempre trabalha, né? Ainda mais no seu negócio, começo, né? Você vai trabalhar mais do que precisa. Mas assim, o meu business ele é diferente de um business, por exemplo, de restaurante, ou, né, que, por exemplo, você faz o maior volume de dinheiro no final de semana, né? Então eu queria que não fosse esse o foco. Interessante. Que eu pudesse ter o maior foco de arrecadação, de faturamento durante a semana e não no final de semana. Então, ponto e vírgula. Ele escolheu, né? Você tem escolhas na sua vida. Então você escolhe, bom, eu quero trabalhar, qual é o tempo que eu vou me dedicar na semana ou no final de semana, ou não quero trabalhar no final de semana. Pronto, ele escolheu uma empresa, escolher uma franquia que pudesse dar essa liberdade de escolha de pensamento, não é isso? Positivo. Aí entrando na parte que você perguntou como foi que eu conheci a Super Estágios, como eu mencionei anteriormente, eu não tinha ainda a noção exata que eu sabia que eu queria empreender, mas não sabia ainda em qual área específica, né? Boa. Vinham algumas ideias na cabeça, como na área de alimentação, por exemplo, era uma das ideias, mas tinha esse ponto que eu achava que saía um pouquinho do que eu estava buscando, projeto pessoal de vida. Então, inicialmente, tu pensou em alguma coisa na alimentação? Restaurante, bar, boteco, bar, restaurante, alguma coisa nesse sentido. E pra gente que gosta de tomar uma cervejinha gelada? Então, era até uma dificuldade. Se eu abrir um bar, eu posso levar ele à falência. Tomar todo o estoque. É outro aspecto.
Então, na época, serviu de inspiração a minha irmã, ela já tinha uma empresa que era uma franquia também, era de um grupo grande, que é o Instituto Embeleze. Certo. Né? Vamos daqui a pouco conversar também com a Ana Karine. E aí, na época, tinha uma outra unidade do Instituto Embeleze, né? Porque já tinha uma franqueada local que estava se desfazendo das 2 unidades que ela tinha. Boa. Então, a minha irmã adquiriu a da Coab e tinha a do centro ainda. E ela me falou, Rodrigo, por que tu não conhece a Embeleze? É um bom negócio e tal, e investe na do Cosmético, centro. né? Estética. E aí eu fui conhecer, e aí tiveram 2 questões que acabaram me afastando um pouco. Primeiro que a área de atuação em si, que é uma área da beleza, né, eu acho um universo mais feminino, claro, sem preconceito, é só realmente eu acho um pouquinho mais, que assim, são cursos profissionalizantes na área da beleza, então cabeleireiro, manicure, pedicure, design de sobrancelhas, enfim. Boa. Então eu queria algo que eu me identificasse um pouquinho mais. Perfeito. A identificação é pontual na escolha do negócio. Exatamente. Além do que o investimento inicial para início daquela unidade estava acima das minhas possibilidades também. Boa. Né? E eu tinha comigo, aí é um aspecto que até depois a gente pode entrar no empreendedorismo, que às vezes você vai com alguns medos, e muitas vezes, se você tem certeza do negócio, você pode pegar um dinheiro, né? Pegar um financiamento para colocar. Naquela época, né, há 7 anos atrás, eu não tinha ainda essa visão e não queria ter um risco mais calculado. Então, eu não queria pegar um dinheiro a mais para poder investir, eu queria fazer com que tivesse mais ou menos dentro das minhas possibilidades. Interessante. Né? Então, como eu não segui por esse caminho, eu falei, Rodrigo, por que você não vai a São Paulo e conhece? Tem uma feira de franquias lá, da ABF, Associação Brasileira de Franquias. Boa. Você vai encontrar franquias de todas as áreas. Então, fui a São Paulo e, de fato, encontrei... Qual foi o ano, tu lembra? Foi em 2016. Certo. Pegou um voo, São Luís, São Paulo... Rodou, conheceu as franquias, a exposição. Fui nessa feira, são 2 ou 3 dias de feira, não lembro agora. Mais de um dia de feira, acho que uns 2 dias de feira. Inúmeras empresas. Inúmeras empresas de todos os segmentos que você pensar tem franquia para você colocar. E tem todo ano essa feira, certamente? Anualmente. Fica a dica aí, vai lá na Associação Brasileira de Franquias, não é isso? ABF? Exatamente. Quem quiser, tiver uma ideia boa, vá, visite. E detalhe, vá em loco, vá conhecer. Essa questão do virtual hoje, do digital, de procurar, de buscar, de pesquisar pelo site, é legal, é bacana, mas é um ponto de início. Mas é importante que você vá conhecer o negócio em loco, daquilo que você tem uma perspectiva de abrir o negócio. Sim, aí lá chegando... Lá chegando, vi franquia, como mencionei, né? De muitas franquias na área da beleza. Você quer abrir um estúdio de depilação, um estúdio só de design de sobrancelha. Área educacional, você vai fazer um curso de inglês, tem vários cursos de inglês que você pode abrir uma franquia. Que bacana. Academia, na época a Smart Fit estava iniciando ainda, estava pelo menos para a região, né? E hoje só que ainda assim era um valor, para colocar um investimento, era um valor muito vultuoso. Um maquinário muito grande. E aí no meio, só que aí como mencionei, é muita questão do propósito, de identificação, e aí quando eu conheci a Super Estágios, eu achei o propósito do negócio muito interessante, que é a inserção de jovens no mercado de trabalho, né? Bacana. Então, já vi um propósito legal, vou estar tendo uma contribuição social interessante nesse negócio. Certo, mas para a turma em casa entender, os jovens que vão se iniciar no mercado de trabalho, então eles enviam um currículo, é isso, para Super Estágios? Na verdade, já é tudo muito mais automatizado hoje, né? Desde aquela época, o estudante ele acessa o nosso site, que é o www.superestagios.com.br. Está passando aí no vídeo, na descrição também. Tem 3 públicos, a gente tem 3 públicos de relacionamento, né? São os estudantes, as instituições de ensino e as empresas. Perfeito. Né? Então, o estudante entra na aba de estudante, ele preenche lá o seu cadastro e esse cadastro dele fica sendo o currículo dele já online com a gente. Já que ainda não tem nenhuma experiência, vai colocar lá o que ele deseja. Exatamente. E ele pontua também a área que ele quer atuar, a empresa que ele quer. Já está normalmente vinculado ao curso dele. Então, quando ele vai colocar lá, por exemplo, administração, está fazendo, por exemplo, 3º período. A área administrativa daquela empresa, daquele... Ele não escolhe a empresa, ele coloca só o currículo dele. Fica mas as empresas que estão lá cadastradas na Super Estágio já identificam, olha, fulano de tal, que está se inscrevendo na administrativa, já é um possível... Aí eu vou entrando um pouquinho nessa parte, né, como eu estava mencionando, nós somos um agente de integração. Né? Então a gente funciona como elo entre empresa, estudante e instituição de ensino. Bacana. Então a gente oferece para os estudantes as oportunidades de estágio que são ofertadas pelas empresas. Certo. Né? Então assim,
O estudante ele se cadastra com a gente para ter acesso às oportunidades de estágio. Sim. E as empresas que são quem nos contrata para que a gente me entrega a vaga para que eu cuide dessa vaga, entendeu? Perfeito. Então a empresa X tem 15 vagas disponíveis. Se cadastraram lá 100 estudantes. Como é feito esse filtro? Como é feito esse recrutamento? Como é que você sabe como cada um daqueles podem entrar nessa vaga daquela determinada empresa? Então, primeiramente a nossa equipe comercial... Como é que é esse crivo, né? Nossa equipe comercial vai até a empresa, tenta entender qual é a realidade da empresa, perfeito, qual é a necessidade da empresa, quais são as áreas de atuação dentro da empresa que cabem e que eles precisam de uma força a mais, e normalmente essa força a mais pode ser muito bem preenchida por um estudante, por um estagiário. Se você tem uma área administrativa, você já está muito carregado de funções. Às vezes a empresa não está com condições naquele momento de contratar mais um funcionário CLT. Ótimo. Mas dentro do orçamento dela cabe um valor de estagiário, porque, bem lembrando aqui para vocês, o estagiário ele não, na contratação dele não incide tributos, não gera vínculo empregatício. Agora essa é a parte interessante para que as empresas que estão tentando encontrar um meio de fazer essa contratação sem gerar todo esse vínculo empregatício. Como é que funciona essa contratação? Exatamente. Melhor. Assim como existe para o funcionário padrão a CLT, para o estagiário existe uma lei específica, que é a Lei 11.788, que é a lei de estágio. Né? Então, a gente nada mais faz do que, além de identificar qual é o estagiário, qual o perfil do estagiário que ele está precisando, a gente cuida para que a empresa cumpra todos os requisitos legais da lei de estágio. Exatamente para ver esse afastamento do vínculo empregatício. Né? Então, assim, a gente cuida de todas essas questões legais, ou seja, a gente emite toda a documentação que é exigida pela lei, que é o termo de compromisso de estágio, que é assinado pelo concedente da vaga, pelo estudante, pela instituição de ensino. Nós emitimos uma apólice de seguro de vida em nome do estudante, que é uma obrigação também da lei. A gente cuida dos relatórios de estágio ao final de cada semestre. A gente cuida do aditamento, do cancelamento. Enfim, todo o processo de gestão do programa de estágio é gerido pela Superestágio. Perfeito, Rodrigo. Mas existe então uma contratação máxima, é isso? O estagiário ele tem que permanecer um tempo mínimo ou máximo dentro da empresa? Como é feito isso? Existe uma renovação? Tanto para estudantes de nível técnico quanto superior, não há limite de contratações. Você pode contratar quantos estagiários você quiser, desde que não ultrapasse o número de 10 estagiários por supervisor. Então, um supervisor pode cuidar de, no máximo, até 10 estudantes. Olha que interessante. Tá, então a empresa ganha em todos os aspectos, né? Sem dúvida. Fiscal, tributário. E principalmente de formação de equipe. Né? Então, assim, você pega um jovem que está ali em início de carreira, com sangue nos olhos, com vontade de crescer, né? Você consegue, sem vícios ainda de mercado, então você consegue moldar aquele jovem de acordo com a política. Construir uma mentalidade dentro daquela empresa. Exatamente, porque você pode ficar com esse estudante até 2 anos. Então é um tempo mais do que suficiente para você gerar identificação, para você treinar, para a pessoa se identificar, e ao final desse estágio você pode contratá-lo então como CLT. Né? Então você tem até 2 anos para justamente estar com esse profissional lá dentro que você está capacitando, está instruindo, para identificar se realmente ele consegue vestir a camisa da empresa e se identificar naquela área, naquele segmento, né, contratado da empresa. Exatamente. O legal assim, né, do programa de estágio é que ele, de fato, ele tem um perfil, né, bem social nesse sentido de formação. Você recebe um jovem em formação e, por mais que você não contrate, você sabe que cada empresa tem momentos e momentos, de repente naquele momento ali a empresa não está com condições ainda de contratar um estagiário, mas por mais que você não contrate ele enquanto CLT, você já entrega para o mercado um profissional com uma experiência bacana de vivência dentro de um ambiente de trabalho. Ambos ganham, né? Até aquele profissional que está se formando agora ali vai agradecer também pelo período que ele participou dentro daquela empresa, os ensinamentos que foram construídos. Bem interessante. Sem dúvida. Então, como você mencionou, para o jovem é interessante porque ele está adquirindo experiência dentro da área de atuação dele, dentro da área que ele está estudando, né? Então ele está adquirindo experiência profissional e está sendo remunerado, porque os estágios que a gente trabalha são estágios não obrigatórios, ou seja, são estágios remunerados. Para a empresa é muito interessante também, porque ele está recebendo um profissional em formação, formando a equipe, né? E a um custo muito mais interessante, né? Uma vez que ele não vai assinar uma carteira, não vai ter os encargos trabalhistas que tem no CLT, né? Como eu mencionei, então não FGTS, INSS, nada disso é pago, porque não é assinado carteira. Ao final do final do contrato, né, não existe multa rescisória, né, não existe 13º, então todos esses benefícios que são da CLT não incidem para o estudante. Muito bacana. Então vocês, empresas que queiram
né, se cadastrar aqui na Super Estágio, procure o endereço que está aqui na descrição do vídeo, também que está aparecendo, o contato da turma toda que atende, que vocês estão vendo agora, essa moçada nova que está aqui atendendo todos online, dentro desse ambiente bem colaborativo, né, próximo aqui de todos, numa avenida muito bem, né, localizada aqui na Jerônimo de Albuquerque, fica aqui no posto Belo Centro. Vou deixar também a localização aqui nessa matéria. Mas, Rodrigo, vamos falar a respeito da tua conexão como homem, né, como empreendedor nesse mercado, nesse negócio, né? Qual é o tipo de material que você consome no sentido do dia a dia? Quem são as pessoas que você segue, que te alimentam, que te abastecem de boas informações empreendedoras? Quem são os caras? A gente sempre se espelha, né, e vê muita gente já está lá no topo e a gente quer chegar próximo, quiçá também chegar onde eles alcançaram. Quem são essas pessoas, esses influenciadores que você lê, vê e assiste? Conta pra gente, pro pessoal também, às vezes em casa, conhecer um ou outro e assim despertar também esse desejo de empreender. Assim, Ken, eu sempre busco, né? A gente sempre tenta buscar os exemplos de sucesso, né, na vida. Pessoas que empreenderam, que tiveram sucesso, né, que galgaram outros espaços aí, né? A gente acaba buscando, e esse é um ponto que eu acho interessante colocar, porque às vezes você pega os casos mais tops, digamos assim, né? Pessoas que já chegaram muito... Flávio Augusto, o pessoal se vira muito nessa turma muito bilionária, né? Exatamente. Então, assim, Jeff Bezos, o próprio Elon Musk, são pessoas que já estão muito... Uau! Então a gente, claro, todos esses são referências, mas assim, assim como você mencionou aqui também, né? Desde aqui trazendo para o nosso, regionalizando um pouquinho mais, o Wilson Mateus. Então, sim, são referências de pessoas que começaram muito de baixo, né, bem no iniciozinho, e foram ali, né, aos poucos construindo. Né? Mas assim, eu sempre falo que independente de você, quanto mais alto você mirar, por mais que você não chegue lá em cima, você tá com uma mira alta, em algum ponto você vai chegar que vai né, entender. É importante que também as pessoas compreendam que o sucesso, ele é muito pessoal, né? A busca pela a tua excelência é que vai te levar a cada tempo da tua vida empreendedora a ter o seu sucesso, né? Não é aquele montante exorbitante de milhões e milhões que vai te trazer essa alegria. Até na semana passada eu faço a produção do programa do Zé Cirilo e nós entrevistamos, ele entrevistou o Wilson Mateus, e Wilson falou: cara, quando eu estava já ganhando os meus primeiros milhões, eu me desvirtuei, eu me esqueci da minha parte interior, né, da minha parte espiritual, da minha parte religiosa, e comecei a fazer bobagens. Isso ele fala na entrevista. E depois que eu me reconectei comigo mesmo, as empresas estavam continuando crescendo, o Mateus ganhando mais espaço, eu dei um upgrade gigantesco na minha carreira. E ele fala que depois que ele abriu o IPO também na bolsa, ou seja, investimentos vieram do mundo inteiro, e hoje a rede de supermercados Mateus tem mais de, eu estava olhando isso hoje no site, mais de 257 lojas, entre espaços que eles colocam em condomínio, atacarejo, eletro, ou seja, então comece de um ponto e não pare, né? A persistência. Fala sobre a consistência, Rodrigo, sobre a vontade, a determinação da pessoa estar lá o tempo todo e acreditar que vai dar certo, não é isso? Sem dúvida, todo negócio ele é muito desafiador, o início nunca é fácil, né? Então também em alguns momentos pensei, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou no caminho certo? Sempre vem essa dúvida. Mas a perseverança, como você mencionou, né? E tentar buscar diferentes caminhos aqui, mesmo entender qual é a tua área, quais são os players do mercado, do negócio, quem são as pessoas ou organizações que podem te ajudar. Então mencionei, né? A gente até fiz o convite para, por exemplo, para eventos da Associação Comercial. Muito bom. Mas nós temos também a Associação de Jovens Empresários. Essas duas a gente faz parte também. É a AGE, né? AGE, Centro de Dirigentes Logísticos também a gente faz parte. Então são associações que congregam ali empresários de vários aspectos, de vários segmentos, né? E que te colocam em conversa, em contato com essas pessoas, né? Com esses empresários. Então, pra gente, a gente consegue colocar estagiário em qualquer tipo de negócio. É isso que eu ia falar aqui. A Super Estágio, a tua empresa, você administra hoje, ela cabe para todas as empresas, né? Porque todas as empresas precisam contratar pessoas. Até profissionais liberais, se você é um profissional liberal, se você tem um MEI, você consegue contratar estagiário. Então muita gente não sabe disso. Olha que interessante, fala sobre isso. Até 2, né?
Exatamente, você tem que ter até 10% de pessoas tem contrato de estagiários, né? No caso de você é você consegue contratar mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Então tá aí, outra dica para quem está abrindo seu negócio agora, né? Seu MEI. Isso eu estou falando para nível médio, tá? Técnico superior, você pode contratar mais pessoas, tá? Dentro da própria MEI? O próprio MEI, mesmo assim. Caramba, olha só que eu não sabia dessa. Tá aí, mais um ensinamento pra gente. Então você que está abrindo seu negócio, está aí no comecinho da carreira, cara, como é que eu vou contratar um funcionário, pagar uma CLT? Super estágio aqui te ajuda a solucionar. Exatamente. Então a gente tenta, como mencionei anteriormente, né, para todo tipo de negócio. Então a gente tem padaria, farmácia, empresa de carro, de automóveis, clínicas, médicas, hospitais, todo tipo de local vai ter uma área administrativa, vai ter uma área que vai precisar ter algum tipo de Sim, essa é a minha dúvida então. Então vocês têm aprendizes, digamos assim, né? Estagiários. Estagiários para todo tipo de empresa, segmento? Exatamente. Qualquer empresa de qualquer área tendo o curso, né? Você tem que entender que as atividades que vão ser exercidas pelo estagiário tem que ter relação com o seu curso de formação. Concernente ao seu curso de formação. Exatamente. Então a gente atendia, por exemplo, Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Então normalmente vai contratar, a pessoa, então vai contratar só enfermeiros? Não, contrata estudantes de enfermagem, mas também dentro do Corém tem uma área administrativa. Então ele também vai contratar alguém do curso de administração. Né? Vai ter uma área contábil, então ele vai poder contratar uma pessoa da área de ciências contábeis e assim sucessivamente. Dependendo da área que tiver dentro daquela empresa, a necessidade que aquela empresa está querendo, né, atribuir para si. Bem interessante então. Bacana, então deixa um recadinho aí, Rodrigo, para essa turma nova, empreendedora. O Rodrigo tem essa carinha aí de rapaz, de menino, mas como ele já falou, já tem quase aí mais de 15, né? Contando o teu tempo de vale, de comunicação e estágio, já tem 20 anos? Eu formei em 2000, fazendo 20 anos esse ano. Olha só, 2 décadas atendendo empresas e agora atendendo empresas de uma maneira mais voluptuosa, no sentido de entregar profissionais, no caso de estagiários, para que, né, supram essa necessidade que cada empresa tem de contratação sem sentir esse peso da tributação, né, da CLT. Então, é uma dica muito boa. Dá um recado aí, fala mais um pouco sobre a Super Estágio e comunica àqueles que têm interesse como contratar, onde chegar, qual é o Instagram, qual é o contato, para a gente deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Bacana. Então, mais uma vez, pessoal, né, agradecer ao Keno aí pela oportunidade, pelo bate-papo muito prazeroso de sempre. A Super Estágios, a gente está presente aqui, é uma rede nacional, né, está em todo o país. Nós estamos aqui desde o ano de 2017, né? Então aí fazendo aí... Mas antes tu começaste em um outro local, não foi? Tu tinha me falado? Nós iniciamos no edifício Office Tower, ali no Renascença. Renascença, boa. Né? Mudamos para um espaço maior aqui na Jerônimo de Albuquerque, né? Para receber melhor também os nossos clientes e estudantes. Então você que é estudante, que está em busca de uma oportunidade de estágio, não perca tempo. Desde o primeiro período você já consegue encontrar oportunidade de estágio. Use a Super Estágio, nos use, para que você alcance seu sucesso profissional. A gente tem o maior prazer de recebê-lo aqui, de orientá-lo, né? A gente faz processos seletivos, te encaminha para as principais vagas do mercado de trabalho, como foi mencionado. Temos empresas parceiras de diversos segmentos, né? Então entrem no www.superestagios.com.br, entrem na aba de estudante, façam o seu cadastro, coloque todas as informações corretas, pois as oportunidades de vagas vão através do seu e-mail. Também nos sigam nas redes sociais, nosso Instagram é o superestagios.ma. Todas as vagas de estágio que estão abertas são postadas lá nos nossos stories diariamente. Então, diariamente, você tem acesso às oportunidades de estágio que estão saindo do forno ali, sendo entregues para a sociedade. E detalhe, a pessoa está começando o seu curso na faculdade, já pode encaminhar. O estágio não obrigatório, desde o primeiro período, você já deve fazer o seu currículo. E a gente com aquela mentalidade, né? Quem estudou administração, me formei em 98 no SEMA, fazer só o estágio no final do curso. Não, ou seja, desde o primeiro mês que você se matriculou, já pode ser direcionado. Vai depender muito, claro, da empresa, né? Então, quem define a sua necessidade com orientação da gente também é a empresa. Então, tem determinados perfis de vaga que você pode colocar desde o primeiro período. Tem determinados perfis que já exigem um pouquinho mais de tempo de faculdade, então, a partir do quarto, aí a gente manda. Mas, como eu mencionei, hoje a gente tem vagas a partir do primeiro período. Então, não perca tempo. Esse foi o recado para os estudantes, para os empresários. Boa. Né? Você que quer formar sua equipe, né? Está precisando de mão de obra, a gente sabe que São Luís, né? Todo o país como um todo é difícil.
né, de encontrar mão de obra qualificada. A gente te ajuda nesse desafio. Você entendendo que, claro, né, a gente brinca que existe às vezes um gap de expectativas, né? Boa. Se a gente vai encontrar as pessoas melhores com um perfil comportamental adequado para que você receba dentro da sua empresa e você consiga moldá-lo, ensiná-lo e ele desenvolva rápido as atividades que precisam ser desenvolvidas. Né? Então você vai ter esse profissional em formação ainda, mas um profissional ávido por conhecimento, ávido por produzir. A gente vai te entregar esse estudante, essa matéria-prima, essa joia a ser lapidada a um custo muito interessante. Então, você que está ainda no início também, isso serve não só para quem está no início da vida empreendedora, que ainda está precisando economizar, como quem já tem muito tempo empresa. E entende que esse é o caminho ideal para a formação da sua rede de colaboradores. Né? Então, em vez de você contratar uma pessoa do mercado, você já vai ter um custo inicial muito mais alto e às vezes você vai ter que treinar de qualquer forma. Pega o jovem que ainda está na faculdade, né, que ainda está ali no curso técnico. Está ansioso aí para mostrar serviço. Exatamente, né, sem vistos ainda de mercado, molde ele, né, ensine ele, veja ele contribuir e ajudar a sua empresa a crescer a um custo muito interessante. Aí no caso a empresa vai lá na aba de empresas e coloca toda a sua documentação. Você pode ir através do nosso site, né, como mencionei, na aba de empresas, lá você coloca o seu cadastro, vai cair para a gente, a nossa equipe comercial já vai entrar em contato. Você pode também buscar através do Instagram também, né, superstyles.ma, e a gente vai deixar aqui também os contatos, né, no vídeo, para que vocês também possam entrar em contato direto com a nossa equipe, nosso time comercial. Né, se você e quem quiser conhecer a Super Estágios, onde pode é que fica uma vez? Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 337, no Centro Comercial Belo Center. Bem aqui na avenida mesmo. Bem aqui em frente à Rock, tem a Reveste, né? Bem aqui em frente às grandes empresas. Exatamente. Então, bacana. Pessoal, ficou então aqui mais um papo interessante e para que vocês tenham uns insights bons para aqueles que estão procurando essa nova iniciativa de contratação, que muitos não sabem, eu tenho certeza disso, porque onde eu passo e converso, já conheço o Rodrigo há muitos anos e a gente fala de, mas como é que funciona isso? É estagiário, é aprendiz? E como é que é essa contratação? Vai ter que pagar CLT? Ele explicou tudo aqui no vídeo e ao longo dessa semana a gente vai estar liberando aí diversos shorts também, aqueles vídeos curtos para que a gente viralize essa entrevista. E obrigado, Rodrigo Monteles. Obrigado, te desejo toda boa positividade, saúde e bons investimentos. E lembre-se, investe que cresce.